Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos. Não sei se alguém ficou com alguma pergunta, não entendeu algo, sinta-se à vontade em perguntar. Essa aqui é a terceira aula sobre os atos obrigatórios da ablução. A gente está pelo YouTube, o Instagram e o Facebook, para quem quer assistir. Se alguém tiver alguma dúvida, não entendeu algo, sinta-se à vontade. A gente explicou alguns atos obrigatórios da oração. E a gente viu que esses pilares da oração ou as obrigações da oração, se a pessoa não cumprir, a oração é inválida, é invalidada. Por quê? Porque ela deixou de cumprir algo que é obrigatório, algo que é um pilar dentro da oração. A gente viu, ele vai citar 16. A gente viu alguns. Takbirat al-Ihram, que a gente viu, que a pessoa falar Allahu Akbar quando ela inicia a oração. E a gente viu que isso é obrigatório. Ou seja, tu não entra na oração a não ser quando tu pronunciar Deus é o maior. E a gente viu também os detalhes que tem, as explicações sobre como pronunciar, em que momento pronunciar, se eu pronunciar de um jeito é válido, de outro pode não ser válido. Tudo isso a gente explicou. A pessoa que não consegue pronunciar a palavra, a gente explicou o que ela deve fazer, e a gente viu que é obrigatório para quem o que é falante, não para o mudo, não é obrigatório para ele. Isso tudo a gente citou e explicou. Se alguém quiser ver os detalhes, volte na aula passada, que é a parte 2. Essa é a parte 3 da aula, sobre os atos obrigatórios da oração na escola Al-Malikiya. A gente viu também a intenção, a niya, que é a pessoa que intencionar a oração. Tipo, eu quero rezar a oração do meio-dia. Eu intenciono essa oração. Eu quero orar a oração do crepúsculo. Eu intenciono essa oração. Sem intenção, a oração não é válida. A pessoa tem que intencionar e a intenção é no coração. E a gente viu que é detestável a pessoa que pronunciar a intenção, exceto se a pessoa tem o que? Sussurros. Ou, por exemplo, a pessoa fica em dúvida. Aquela pessoa duvidosa. Será que eu fiz a intenção ou não fiz? Tem pessoas que têm problema com isso. Nesse caso específico, dentro da escola, é o que? Recomendado. Nesse caso específico. Mas, numa situação normal, é o que? Detestável a pessoa o que? Pronunciar. Por quê? Porque a intenção é dentro do coração. A pessoa intenciona o que? No coração. E depois fala Allahu Akbar. Logo quando intencionou já, pronuncia esse termo. Pronuncia esse termo. Não vi nenhuma pergunta. Eu estou cuidando o chat. Se alguém tiver alguma pergunta, não entendeu algo, sinta-se à vontade. Então a gente explicou esses 2 pilares. Falta o quê? 14. Agora ele vai começar a explicar 3 pilares, na verdade. O Al-Qiyam, que é tu falar Allahu Akbar, você em pé. Agora, se a pessoa não conseguir ficar em pé, não há problema. Agora a pessoa vai rezar sentada. A pessoa vai rezar deitada, pela situação que ela se encontra. Então, nessa situação que ela pode falar Allahu Akbar naquela situação
que ela se encontra. Mas se ela consegue ficar de pé, é obrigatório ela falar o que de pé. Se ela não fizer de pé, não será o que válido a oração, ou válida a oração. Então a gente leu esses 3 pilares. Depois ele fala Al-Fatiha, que se chama o quê? Wa qira'atu al-Fatiha. Pessoa ler corretamente a Surat al-Fatiha. Essa que vai ser o quê? Esse vai ser o assunto que da nossa aula hoje. É um assunto que a pessoa tem que prestar muita atenção, principalmente quem está prestes a se converter, ou a pessoa que tem a gente pode falar simpatizante para com o Islã, quer saber como que é a oração. Como eu sempre falo, irmãos e irmãs, o Islã não é uma brincadeira. Pessoa que só faz a shahada, não sabe o que é orar, não sabe ler al-Fatiha, não sabe fazer a prostração, não sabe fazer a inclinação corretamente. Não é dessa forma. A pessoa tem que saber que isso é um mandamento de Deus, é uma ordem de Deus, é onde o servo está mais próximo de Deus. Então ele tem que aprender corretamente, como Deus o Altíssimo que ordenou, como o profeta que passou sobre ele ensinou a gente a orar. Se a gente pudesse orar de qualquer forma, o profeta não falaria, que passou sobre ele, orem como vocês me viram orar. Então, qual que é o propósito? Qual que é o objetivo do profeta pronunciar essas palavras? A não ser que a gente deve o quê? Orar como ele orava. Que a paz de Deus esteja sobre ele. Então, aqui eu separei um material falando, com mais explicação, é claro, sobre Al-Fatiha. A gente vai ler, como a gente leu na outra aula. Que isso a gente já leu. Aqui. A gente leu os 3 primeiros, né, pilares. Agora vamos falar o 4º pilar. São 16. Fala a leitura da Al-Fatiha. Al-Fatiha é a primeira sura, o primeiro capítulo do Alcorão. Que ela, além de ser uma sura, ela é uma súplica também. É uma oração. Então a gente, quando começa a oração, a gente começa lendo ela, que é a sura da abertura, se a gente fosse traduzir. Por que a abertura? Porque o orante, o crente, ele começa a sua oração recitando ela. Por isso que ela foi chamada da sura ou do capítulo da abertura, porque a gente começa e inicia a oração com ela. Então a leitura da Al-Fatiha é obrigatória em cada ciclo de oração, independente se a oração é obrigatória ou voluntária. Agora a gente vai ver, tem orações que são o quê? Obrigatórias e orações facultativas. Essas orações facultativas, a gente vai ver, é parecida com as obrigatórias. Os movimentos, as palavras são iguais, mas tem algumas coisas que são facilitadas nas orações voluntárias. Como, por exemplo, tu não precisa ficar o quê? De pé. Mesmo você o quê? Tendo capacidade e condição de ficar o quê? Em pé. Mas não é obrigatório. Tu pode rezar o quê? Ela sentado. Por exemplo, a pessoa o quê? Está cansada. Olha, eu rezei já obrigatória, vou rezar a sunna agora, o que é facultativo. Então ele começa o quê? Essa pessoa, ela começa a rezando sentado. A gente não vai falar para ela, olha, a sua oração é inválida. Por quê? Porque é uma oração voluntária, não é uma oração que é obrigatória. Então, qual que é a evidência da escola de falar, olha, se você não recitar Al-Fatiha, aí a gente tem uma explicação. Você o que? Sendo capacitado. Porque tem pessoas o que não conseguem recitar ela, que eu vou explicar logo mais o que essa pessoa deve fazer.
Mas a pessoa que consegue recitar, ela deve o que? Recitar. Qual que é a evidência deles? É um dito que foi narrado pelo Al-Bukhari, o Muslim, e outros livros, que o Abu Huraira fala que relatou que o profeta que passou sobre ele disse: aquele que faz uma oração e não recita Al-Qur'an, ou seja, a mãe do Alcorão, a mãe do livro, que é Al-Fatiha, um dos nomes dela, sua oração é incorreta e incompleta. É incorreta e incompleta. Correto seria o quê? É incorreta. Porque se a gente fala que é incompleta, ela pode ser o quê? Completa, mas teve alguns atos que você deixou de fazer, mas ela é o quê? Válida. Mas aqui o certo, o que o profeta quer dizer? Que não há oração para aquela pessoa que não ler Al-Fatiha, que não pronunciar ela na oração. Mas agora a gente fica pensando, não há oração o quê? Tem alguma palavra oculta ali. Qual que é essa palavra oculta? Não há oração válida. Não há oração correta, a não ser para aquela pessoa que lê Al-Fatiha. Ou seja, aquela pessoa que lê esse primeiro capítulo do Alcorão. Então essa aqui é a evidência o quê? Da escola. São várias as evidências. Também tem outro também, a oração sem a recitação da Al-Fatiha é incorreta. Depois tem outro dito também que eles tomaram como evidência, que o Abu Sa'id al-Khudri, um dos companheiros do profeta, que Deus esteja satisfeito com ele, recebemos ordem para recitar a abertura do livro Al-Fatiha e mais alguns versículos do Alcorão. Então, ele fala que é uma ordem. Agora, quando ele fala, recebemos uma ordem, aqui o sujeito não está presente. Quando está o verbo dessa forma, recebemos, fomos ordenados, tem várias formas de falar. Aqui significa o que o profeta ordenou. Quando eles falam isso, os companheiros do profeta, eles sabem o que eles estão falando. Ou seja, a ordem não vem a não ser de Deus e o profeta de Deus. Então, quando eles falam, fomos ordenados a fazer tal coisa, quer dizer que o profeta que passou sobre ele ordenou eles a fazer tal coisa. Então, isso também o que é uma evidência para a escola, são várias. As evidências que mostram que a oração sem a recitação do Al-Fatiha, a oração é o que? Incorreta. E não é o que? Válida. Isso é para quem? Para aquela pessoa que consegue ler Al-Fatiha. Agora a gente vai falar o que seria capacidade. Para saber se a pessoa tem capacidade ou não tem capacidade, ela tem que o quê? Tentar. Como a gente vê hoje, infelizmente, muitos muçulmanos não sabendo o que ler ela. Aí a gente perguntou ao fulano, por que você não lê ela? Ah, eu não decorei, eu não sei ler ela. Qual que é o motivo? Ah, eu não aprendi. Às vezes faz o quê? 2, 3, 5, 10 anos e não sabe o que recitar ela. Agora elas são 7 versículos. 7 versículos. Se tu pegar cada semana, não é cada dia, cada semana, um versículo, quer dizer que em 7 semanas, menos que 2 meses, você vai o quê? Decorar ela. Mas tu tá no Islã faz 5 anos, faz 4 anos, faz 3 anos e ainda não decora ela. Então a negligência é dessa pessoa. Uma coisa é tu tentar, olha, eu tentei e tento até hoje, mas eu não consigo decorar ela. Isso aqui é outra coisa. A gente vai falar sobre essa pessoa, o que ela deve fazer. Mas hoje em dia é difícil o quê? De você encontrar uma pessoa que não consegue decorar ela. Por quê? São 7 versículos apenas. E os versículos são pequenos. Então, tem algumas pessoas que decoram ela em 1 hora, outras em 2 horas, outras em 1 semana. Dependendo da sua capacidade, não tem problema. Ah, eu consigo decorar ela em 1 mês. Não tem problema. Decore em 1 mês ela. Só não deixe
isso passar. Por quê? Porque é uma obrigação. Ela só é passada, ou seja, ela só não se torna obrigatória se a pessoa que não conseguir. Não tem outro jeito. Mas a pessoa sendo capacitada, consegue, mas por preguiça, negligência dela, não recita al-Fatiha, essa pessoa deve temer a Deus em sua oração. Porque corre um grande risco de não ser aceita. Como é claro que os versículos e também os ditos proféticos falando sobre a leitura do Alcorão. Alguém ficou com uma dúvida? Que eu mostrei as evidências, porque eles falaram, que é obrigatório. O dito a gente já citou. Vamos ver o que é agora a escola. O que ela fala, os detalhes da escola que fala sobre a Surat al-Fatiha, que a gente viu. E também rezar ela, pronunciar ela, como também é o quinto pilar, você de pé. Mesma coisa, quando você vai entrar na oração, Allahu Akbar, você estando de pé. E quando vai ler al-Fatiha, tem que estar de pé, se você conseguir, é claro. Se a pessoa conseguir. Aqui tem vários assuntos sobre al-Fatiha. Primeiro a gente pode falar, que a gente já explicou, será que ela é obrigatória dentro da oração? A gente viu que é obrigatória na escola. Segunda questão que a gente pode perguntar, ela é obrigatória em todos os ciclos de oração? O que é ciclos aqui? Raka'at. Raka'at que a gente reza. Por exemplo, tem 4 ciclos de orações. A Dhuhr, a do meio-dia. São 4 ciclos de orações. Será que ela é obrigatória em todos esses ciclos? Isso aí a gente vai ver. Agora o terceiro que a gente pode explicar também. Será que ela é obrigatória para todos que rezam? Por exemplo, você está orando na mesquita. Você não é o imã, você está atrás dele, que são os seguidores do imã. Ele deve recitar? Não deve? Isso também a gente vai explicar. Agora o quinto é uma condição de quando você recitar al-Fatiha, você se escutar, ou seja, você ler de voz audível, ou seja, que você possa escutar, ou é só movimentar a língua? Já é o suficiente. Então a gente vai citar essas 5 coisas. A gente viu a primeira, que ela é obrigatória. Não há dúvidas, e os ditos proféticos são claros. Agora a segunda, que a gente vai ver, segundo a escola, e a terceira também, que ela é obrigatória também. Agora, segundo o que é o segundo ponto, será que ela é obrigatória em todos os ciclos, ou genuflexões, que chamam também como ciclo? Ou seja, em cada ciclo, se eu vou rezar uma oração que tem 4 ciclos, como a oração do meio-dia, ela se torna obrigatória em todos os ciclos, eu leio a Surat al-Fatiha na escola. É obrigatório a pessoa ler. Agora, se é uma oração que tem 2 ciclos, como a oração do Fajr, tu reza 2 vezes. Tu recita ela. No primeiro ciclo, na primeira, como se chama, Raka'a, e na segunda também, tu pronuncia ela, recita ela nos 2. Ou seja, em todos ele é obrigatório. Agora o terceiro, será que ele é obrigatório para toda pessoa que está rezando? Por exemplo, se tu rezar de imã, é obrigatório você ler. Tanto quando é a oração em voz alta, ou quando a oração é em voz baixa. Você tem que ler ela. Mas agora a pessoa que está atrás de ti, é o recomendado. É recomendado ler. Não é obrigatório
é recomendado ler, principalmente na oração que está o quê? Em silêncio. A oração que lê em voz alta o imã, se ele dá um espaço para você ler, tipo, tenho algumas pessoas quando estão rezando, eles deixam um intervalo. Para quê? Para a pessoa de trás ler a Surat al-Fatiha. Então, se ele te der esse espaço, tu lê. Senão, não há problema algum. Por quê? Porque a leitura dele serve para você. A leitura, quando ele lê em voz alta, serve para você. Esse é o que? O terceiro, né? Também a gente pode entender também outra coisa. Agora a pessoa, quando o imã está recitando, se tu recitar junto com ele, tu vai acabar o quê? Se perdendo na recitação. Ou tu vai prestar atenção no que ele recita, ou no que você recita. E também você pode o quê? Recitando atrás dele, como tem algumas pessoas que fazem, infelizmente, tu tira a atenção da pessoa que está no seu lado, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Tem pessoas que lê até com uma voz que a pessoa possa escutar, quem está muito perto dela. Então tu tira a atenção também da pessoa que está em seu lado. Por isso que eles falam que é detestável. Al-Maliki, eles falam que é detestável a pessoa ler quando o imã está lendo o que? Em voz alta. Só que tu fica o que? Em silêncio, prestando atenção ao Corão, que está sendo o que? Recitado. Então é bom que a pessoa saber disso. Aqui já... Aqui a gente já explicou, ou seja, é obrigatório ela para a pessoa que tem o que? Condições, capacidade para aprender ela. Mas agora a pessoa não tem, isso que a gente ia explicar. Olha, eu não tenho capacidade para aprender, principalmente a pessoa que se converteu com uma idade bem avançada. É mais difícil dela o que? Decorar. Não consegue, não tem, a gente pode falar, capacidade para memorizar ela. Essa pessoa, o que a gente fala para ela? Ela sendo homem, a gente fala para ela, olha, é obrigatório, como a gente sabe, a oração, tu rezar atrás de alguém que sabe recitar. Como tu não sabe recitar, você deve rezar, orar atrás de uma pessoa que sabe o que? Recitar ela corretamente. Se isso também não for possível, ele faz o que? O intervalo entre Allahu Akbar e entre Al-Fatiha. Entre a inclinação. Por quê? Porque a gente sabe, quando a gente fala Allahu Akbar, a gente entra na oração. Após isso, a gente recita Al-Fatiha. Após isso. Como ele não sabe, ou ela não sabe, essa pessoa, ela vai o que? Deixar esse intervalo, esse tempo, para depois se inclinar. Vamos falar que o tempo para te recitar Al-Fatiha é 30 segundos. É 1 minuto. Tu fica 1 minuto de pé. E depois faz a inclinação. Mas o que a escola fala? Para você não ficar em silêncio, é recomendado ela lembrar de Deus. Recordar de Deus o Altíssimo. Como que ela vai recordar? Falando Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah, La ilaha illallah, qualquer um dessas recordações. Glorificado seja Allah, louvado seja Allah, Deus é o maior, Allah é o maior, La ilaha illallah, ou seja, não há outra divindade digna ou real a não ser Allah. Então tu pronunciar isso, nesse tempo que você ia ler Al-Fatiha, vamos falar que eu demoro 30 segundos para ler ela. Nesses 30 segundos eu fico fazendo o quê? Dhikr, ou seja, recordando de Deus, lembrando dos atributos de Deus. Não há o quê? Isso que é o recomendado na escola. Se a pessoa não fizer ficar em silêncio, a oração o quê? É correta, porque ela não tem o quê? Capacidade de aprender.
Isso aqui também a gente sabe que é para a pessoa falante. A pessoa que é muda não é obrigatório, é claro. Ela fica o quê? Somente em silêncio. Não precisa nem fazer o quê? Um som e nem nada. Fica o quê? Em silêncio. Esse aqui é o quarto, né? Alguém ficou com uma dúvida? Não, aqui é o quinto que a gente explicou. As 5 coisas que a gente explicou. Que a condição... E também aqui, a pessoa precisa, agora para ser válido, ela precisa escutar ela mesma, ou seja, ler de forma que ela mesma vai se escutar. Não precisa. Se ela ler com a sua língua, ou seja, pronunciar as palavras, mesmo em silêncio, nem ela se escutando, a oração o quê? É correta. A oração é correta. Isso que faltou. Que a gente já explicou também. Aqui. Agora a gente vai pro... Esse é o quarto e o quinto, a gente viu, né? O quarto e o quinto. Então eu vou marcar aqui para a gente não se perder. Agora o sexto, quarto, o quinto. O sexto é a ruku, que é a inclinação. A nossa oração, para quem vê os muçulmanos orar, a gente reza o quê? Começamos de pé, depois a gente se inclina, depois a gente volta novamente, ficamos da mesma forma que a gente estava antes de se inclinar, ou seja, de pé, e depois a gente faz a prostração. Então essa é a nossa oração. A inclinação agora, quando você se inclina, é o que? Obrigatório. E também a prostração, como a gente vai ver, também é obrigatório. Quem ficou com uma dúvida até agora, se não entendeu algo, sinta-se à vontade. Não vi nenhuma pergunta. Aqui era melhor eu vou fazer um vídeo mostrando como fazer essa oração. É interessante a pessoa ver o que? Olhando como que é feita a oração. Eu vou fazer um vídeo e vou postar como fazer a oração que corretamente. Recitando, a hora que eu devo recitar, a hora que eu devo lembrar de Deus. Cada posição dentro da oração, você deve falar alguma coisa. Então, tudo isso que a gente vai explicar, que tem coisas que são o quê? Facultativas. Não são obrigatórias dentro da oração, como a gente vai ver. Então, a inclinação, a gente pode traduzir, ou genuflexão, tem algumas pessoas que traduzem dessa forma, é ato obrigatório na oração, a gente pode falar assim. É um ato obrigatório na oração. O versículo que torna isso obrigatório no Corão, 22:77. Ó fiéis, Deus falando para os fiéis, genuflete e prostrai vós. Então, genuflete já é o que? Mostrando que o verbo está no imperativo, para vocês fazerem a inclinação, para vocês fazerem a genuflexão. Então, aqui mostra que é obrigatório. Quando o verbo está no imperativo, isso é um fundamento jurista ou jurídico, a gente pode falar, é um fundamento jurídico dentro da jurisprudência do Islã, ou seja, aquele verbo que se encontra no imperativo, ele é sinal o que? De obrigação. Isso não é só no islamismo, como em outras religiões também. Mas agora, isso é o que? A origem, a gente pode falar. Mas é sempre assim, na maioria das vezes, a gente pode falar assim. Aqui é dessa forma. Às vezes pode estar o verbo no imperativo e não significa que isso é o que é obrigatório. Por quê? Porque tem outros versículos ou outros ditos proféticos que explica isso, que tira isso da obrigação para ser algo voluntário.
mas aqui é algo que é obrigatório. E também tem um dito do profeta, que a paz de Deus sobre ele, que ele fala: o pior dos ladrões é aquele que rouba da sua oração. Eles perguntaram: ô mensageiro de Deus, como a pessoa rouba na oração, dentro dela? Como que ela vai roubar? Ele disse: ao não aperfeiçoar a sua genuflexão e prostração. Ou seja, a genuflexão você não faz ela o quê? Corretamente. É a mesma coisa que você está roubando em sua oração. Roubando o quê? Ou seja, não está fazendo corretamente. Não está fazendo corretamente, como deveria ser feito. E a gente explicando isso, o que a genuflexão, como que é, qual que é o sentido, o que significa? A gente pode falar, é inclinar o corpo. Inclinar o corpo, colocando as mãos nos joelhos. Colocando as mãos com firmeza nos joelhos, ficando assim até atingir a serenidade. Serenidade aqui é o que? Até descansar, ou seja, o corpo. Quando você o que se inclina, até que todos os seus membros estejam o que? Em seu lugar. Ou seja, você, mesma coisa que descansar por alguns segundos. Isso significa o que? A genuflexão para nós. Então isso é obrigatório. A pessoa rezou e intencionou a deixar a genuflexão. O que a gente fala para essa pessoa? A sua oração é inválida. Você deve rezar o que novamente? Você deve rezar novamente. Se a pessoa se esquecer, ela deve trazer o que? Ela novamente. Aí a gente vai explicar isso a gente vai explicar quando a pessoa erra dentro da oração, o que ela deve fazer. Quando ela esquece, por exemplo, de algo obrigatório. Ela esquece de um pilar, ela deve trazer ele. Quando ela esquece de algo facultativo, não é o que? Obrigatório ela trazer ele. A oração é válida. Mas se é algo que é um pilar, algo obrigatório dentro da oração, ela deve o que? Trazer ele novamente, ou seja, fazer ele de novo. Então aqui são vários o que é os ditos, a gente pode falar sobre a genuflexão. Agora o sexto, é o sexto, né? Se não estou perdido, aonde está? A gente explicou esse, o quinto é o sexto. Agora o sétimo. O sétimo é a pessoa que levantar-se da genuflexão e ficar de corpo ereto até atingir a serenidade. Ou seja, você a levantar dela. Quando se inclina, isso é obrigatório. A levantar dessa inclinação também é obrigatório. O que é o a levantar aqui? É ficar como você estava. É ficar como você estava. Ficar com o corpo o quê? Ereto, ou seja, reto, como você estava. E atingir a serenidade, ou seja, ficar com a postura que você estava. Então isso também o quê? É obrigatório. O profeta que passou sobre ele levantava a sua cabeça, ficando de corpo ereto, até que todas as suas vértebras voltassem aos seus lugares. Então isso aqui é evidência da escola. Que a pessoa o quê? Deve ficar dessa maneira. É obrigatório. Agora, por exemplo, a pessoa fez a inclinação e intencionou o que? Não se levantar e direto o que? Para a prostração. A oração é invalidada. A oração é inválida. Ou seja, ela está na inclinação. Em vez dela se levantar, como ela estava, ela vai direto o que? Para a prostração. Se ela intencionar isso, ou seja, deixar esse pilar que é se levantar novamente como ele estava, a oração é o que? Inválida. Então esse é o sétimo pilar, a gente pode falar. Agora o oitavo, que é a prostração, a sujud, que é a prostração, ou prosternação, dá para falar assim, ou curvamento. Todos o que estão certo. A pessoa se curva, ou se prostra,
é colocar o quê? A sua testa no chão. É colocar a sua testa no chão. E essa era a oração de todos os profetas de Deus. Rezavam dessa forma. A gente tem até uma aula explicando a oração dos profetas, tanto no Alcorão, como no Antigo Testamento, como no Novo Testamento. Rezavam dessa forma, fazendo a prostração. Então isso é obrigatório dentro da oração. Se a pessoa não fazer a prostração, ou seja, a pessoa capacitada, como a gente falou, não fazer a prostração, a oração que é inválida. A evidência está no Alcorão, o mesmo versículo que a gente leu, da genuflexão, que é prostrai-vos, wasjudu, ou seja, se prostam, se curvam para Deus Altíssimo. A prostração dentro do Islã é só para Deus, o Altíssimo. A gente não pode se prostrar para outro ser. E quem fizer isso, mesmo intencionando que eu respeito por essa pessoa, a reverência por essa pessoa, essa prostração é o que? É pecado, esse ato de prostração para essa pessoa, se ela intencionar o que eu respeito, a reverência a essa pessoa, ela está cometendo o que? Pecado. A prostração é somente para Deus, em adoração. Então isso aqui é muito importante o muçulmano saber, que só pode se curvar somente para Deus. E a gente sabe que o Islã é uma religião monoteísta. Então esse é o sétimo, né, o oitavo. Agora o nono é você se levantar dessa prostração. Agora quando faz a prostração, que é colocar o quê? Colocar a testa no chão, vamos falar assim. Ou essa parte aqui, isso aqui é obrigatório, que é entre o quê? Entre a, como se chama no português? Al-hawajib, sobrancelhas. Isso aqui é o quê? Jabha. Isso aí tem que encostar o quê? Na terra, ou onde você está se prostrando, no chão, no tapete. Isso aqui tem que encostar. O nariz, o quê? É recomendado. A pessoa se prostrar colocando o nariz. Mas o melhor é prostrar o quê? Com a, vamos falar, a testa aqui e o nariz. Como a gente faz, pressionando o quê? No tapete. Então é obrigatório. Depois, quando a gente faz a prostração, a gente o quê? Se levanta dele. Isso também o que é obrigatório. Se levantar o que dele. Então esse é o nono. O décimo, que é a pessoa o que? Na hora de cumprimentar. Também é obrigatório. A pessoa falar Assalamu alaikum. Cumprimentar. Isso aqui de movimentar para a direita, esquerda, é o que? Sunna, a gente vai ver. Se a pessoa, por exemplo, acabou a oração, está no fim da oração, agora só falta o que? Taslima, ou seja, você falar Assalamu alaikum. Só isso que falta. Se você falar sem movimentar a cabeça, a oração que está completa. Não há problema algum. Mas o melhor, o que é sunna, é a pessoa virar para o lado direito e o esquerdo. E é o suficiente só falar Assalamu alaikum. Já é o que? Suficiente dentro da escola. Então esse aqui é o 11. O 12 é você o que? Sentar para fazer isso. Estiver o que? Sentado para fazer o salam. O 13 é você fazer com tartib, ou seja, todos esses atos obrigatórios em ordem. Agora, primeiro, o que eu faço? Allahu Akbar, a takbira. Depois eu leio Al-Fatiha, que é a leitura do Alcorão. Depois eu me inclino. Depois eu levanto da inclinação. Depois eu me prosto. Depois eu me levanto da prostração. Tudo isso fazer o que? Em ordem. Se tu fizer o que? Tipo, primeiro tu fala Allahu Akbar. Vai direto para a prostração. A sua oração o que? É inválida. Tem que ser nessa ordem, como foi o que? Citada, como o profeta que passou sobre ele nos ensinou. Agora o 13, como a gente viu, é você ficar o que? Com o corpo ereto.
Quando tu faz o sujud, ou a inclinação, você o quê? Se levanta. Depois do sujud, se levanta de pé, para ler novamente outro ciclo de oração. Isso também o que é obrigatório. Pessoa que se levantar. Não é ficar ali sentado, por exemplo. Então isso também o que é obrigatório. 14, como a gente viu, a To'manina, que é a pessoa que quando rezar, colocar, como a gente pode explicar? Traduz como serenidade, né? Serenidade. É quando a pessoa, quando vai falar, por exemplo, Allahu Akbar, faz o que corretamente, ou a gente pode falar o que? É colocar as mãos nos devidos lugares. Quando vai fazer o que? Al-Qabd, que é isso aqui. Ou quando tu vai para o ruku. É você o que? Não é fazer o ruku e as tuas mãos que é levantada, nem chegando perto do joelho. Não, a pessoa que pega no joelho, a levanta. Ou seja, fazer de forma que correta e com tranquilidade. Também isso é o que? Obrigatório. Não é a pessoa ir lá fazer a prostração, nem colocar a testa no chão. Ou seja, ficar flutuando com a testa. Ou seja, não é o que? Válida. Agora o 15 é a pessoa intencionar. Isso aqui é somente para, a gente pode falar, o que está seguindo a oração. Os que está rezando, que é os seguidores do imã. Ele intencionar a oração atrás desse imã. Eu vou rezar o quê? Como um seguidor, não como imã. Também isso é o que? Obrigatório. Desde o começo da oração até o fim dela, intencionar. E o último, que é o 16, a intenção, será o 15, né? E o último é seguir o imã. Isso também é para o seguidor. Seguir ele em todos os atos. Não é o imã que está rezando, ali está no sujud. Tu vai lá e se levanta. Ele vai fazer inclinação. Tu não faz a inclinação. Não, tu seguir ele. Isso também é o que é obrigatório. O que ele faz, você deve fazer. Você que está rezando o quê? Atrás dele. Alguém ficou com alguma dúvida? Não entendeu algo? Sinta-se à vontade em perguntar. A gente traduziu como as evidências são várias, né? Como a gente viu. São várias as evidências. A gente pode falar que a To'manina é a pessoa ficar em uma posição até atingir a serenidade, até atingir a tranquilidade. Ou seja, fazer corretamente, não é fazer rápido, sem nenhuma devoção, sem nenhuma temência. Tem pessoas que quando vão rezar, é 1 segundo só. Mal se prostra, já está se levantando. Não é dessa forma. Aqui o irmão está perguntando, teve um tempo que aconteceu uma ferida na minha testa, bem próximo do cabelo. Essa parte onde nasce aqui, ó, está querendo dizer, na minha testa. Isso aqui tudo é essa parte que é tudo obrigatório, a pessoa que colocar na prostração, bem próximo do cabelo. Um irmão estrangeiro disse para mim colocar um pano no chão para apoiar a testa. Isso aí é uma situação que é uma necessidade que o irmão estava passando. Então eu acho que colocava o pano para não machucar esse local que ele estava com essa ferida. Não há problema algum. E também até se tu não conseguir, vamos falar que tu tem um corte, sofreu um corte aqui nessa região, por exemplo. E o médico fala para ti, olha, tu não pode fazer a prostração,
por causa desse corte. Então você não deve fazer o que é prostração, e a sua oração será válida. Vamos falar que tu consegue rezar sentado dessa forma. Reza sentado. Então isso é muito importante a pessoa entender que as leis islâmicas, a Sharia, ela traz facilidade para o ser humano. Aqui a gente está falando de uma pessoa que está o quê? Capacitada. Eu citei isso desde o começo da aula. A pessoa que não tem a capacidade de fazer isso, ela faz a oração do jeito que ela conseguir. E a gente leu na aula passada o dito que foi narrado pelo Bukhari, o Muslim, do companheiro do profeta, Imran, que ele teve o que? Um problema, estava enfermo. O profeta falou para ele, reze de pé. Se você não conseguir rezar de pé, reze sentado. Se você não conseguir rezar sentado, reze deitado ou de lado. Então tudo mostrando que é facilidade, principalmente para quem está no hospital, não consegue se levantar para fazer a oração, nem sentado às vezes não consegue, reza do jeito que está. Mesmo que ele só movimente o que? Os olhos, reze do jeito que a pessoa o que consegue rezar. Alguém ficou com mais alguma dúvida? A irmã, desculpa, era a irmã. Então, oração o que é correta, né? Principalmente quando a pessoa o que não consegue rezar. Deixa eu ver se a gente não esqueceu nada. A gente leu tudo. Foi 16, né? Teve alguém que estava anotando com a gente? A gente citou todos. Citamos, são 16, né? Que às vezes a gente pula, se esquece de um ou de outro. Por isso que é bom que a pessoa sempre revisar. A intenção a gente viu, né? A última, antepenúltima foi a serenidade, que é a tranquilidade, dá para traduzir assim. A gente pode falar não se apressar. Quando vai fazer a ruku, a inclinação, quando vai fazer a sujud, que é a prostração, não se apressar. Isso que significa o quê? A tranquilidade. A gente leu já também. Lemos também. Que são detalhes, por exemplo, se a pessoa, por exemplo, vai fazer a inclinação. A pessoa vai fazer a inclinação. Não é obrigatório a pessoa que chegar. Tem pessoas que não conseguem, por exemplo, chegar até os joelhos, a segurar os joelhos. Colocar as mãos, as palmas das mãos, a roja, em cima o que? Do joelho. A inclinação que é correta. Mesmo a pessoa que não conseguindo. Ou a pessoa consegue, mas não chegou a tocar. O tocar, colocar a palma da mão sobre o joelho, é sunna, como a gente vai ver. Não é o que é obrigatório, mas tem que ter a inclinação. Se tu não se inclinar, fazer assim, por exemplo, aí não é válido. Mas tu conseguiu se inclinar, mas não conseguiu chegar ao quê? As tuas mãos até o joelho, as palmas das mãos. A inclinação o quê? É correta. A inclinação é correta. Isso aí são detalhes que eles citam. E também, como a gente viu, é recomendado, né? A pessoa se inclinar corretamente, principalmente o que? Colocando as mãos sobre os joelhos. E ficar o que? Um tempo, como a gente viu, até alcançar o que? A tranquilidade. Isso aqui são detalhes que eles citam para a pessoa o quê? Que às vezes reza dessa forma e achou que é inválida. É válida, mas a gente tem que rezar o que? Da melhor forma.
Como eu sempre falo, tem atos obrigatórios, mas tem atos também o quê? Que são voluntários, que também a gente deve fazer, como o profeta que passou sobre ele fez. Mas por que a gente explica isso? Porque se acontecer algo, a gente sabe o que fazer. Agora a pessoa deixou, vamos falar, de falar, quando ela foi cumprimentar, acabou a reza, ou quando ela foi terminar a reza, ela se esqueceu de falar Assalamu alaikum com voz alta. Falou o quê? Em voz baixa. A oração é correta? É correta. Por isso que a gente explica o que é obrigatório, o que é voluntário. Porque a pessoa que não sabe, eu falei em voz baixa, então eu vou ter que rezar novamente. Vai trazer o que? Dificuldades. A falta de conhecimento traz o que? Dificuldade para a pessoa. Quando mais a pessoa conhece, mais facilidade ela tem de praticar. Mas a pessoa que não tem conhecimento vai ter que perguntar para o fulano. Vamos falar que tu foi rezar de noite. Quem que vai te responder à 1h? Ou à meia-noite? Difícil. Por isso que a pessoa que aprende para não precisar para o sheik ou o irmão que tem conhecimento ali. Por quê? Porque não é toda hora que ele vai estar disponível para você. E a gente sabe que o profeta que fala sobre ele fala que a busca do conhecimento é obrigatória. Farida, ou seja, é obrigatória para todo muçulmano e muçulmana. Mas o que é essa busca do conhecimento? É tu saber os detalhes, é tu saber, por exemplo, se esse dito é correto, se esse dito é incorreto, se esse dito foi uma testemunha ocular que narrou ou não foi uma testemunha ocular que narrou, se esse dito tem algum problema ou não tem algum problema, qual que é a explicação desse versículo do Corão, quantas explicações tem, que ano morreu fulano, que ano nasceu fulano. Isso não é obrigatório. O obrigatório é tu saber fazer a tua oração, saber fazer a tua ablução corretamente, fazer o jejum. Isso que é obrigatório. Os pilares do Islã. Mas tu querer saber essas coisas, se é um dito falso, se não é, isso aí vem de você, querer procurar o conhecimento. Eu quero aprender mais, eu quero me aperfeiçoar, eu quero ter conhecimento da religião de Deus. Tudo bem, mas isso não é obrigatório para você. Então o básico tu tem que saber. Por quê? Porque é obrigatório, tu reza todos os dias. Isso aqui que a gente está falando aqui, todos os dias o muçulmano o quê? Pratica. Tanto o homem como a mulher. A mulher só não vai praticar quando ela estiver menstruada. Mas se ela não está no seu ciclo menstrual, ela vai ter que praticar isso, como o homem pratica todos os dias. Você que vai ensinar as suas filhas, principalmente a mulher, vai ensinar a filha, o homem que vai ensinar o filho, ou vai ensinar a família. Como que ele vai ensinar se ele não sabe? Agora a esposa fala para ele, olha, nossa filha rezou assim, assim, ela deve rezar novamente, ou foi válida a oração? Eu não sei. Vai ter que ir lá procurar uma pessoa, vai mandar mensagem. Hoje em dia é mais fácil, imagina no tempo deles. Hoje em dia tu consegue mandar uma mensagem ali no WhatsApp e espera a pessoa te responder e deu. Mas imagina no tempo deles, era mais difícil ainda. Então agora, a pessoa aprende o que é o básico para praticar. Como a gente viu essas escolas, as 4 escolas, qualquer escola, a pessoa seguindo, não há problema algum. Todas elas têm evidências, todas elas o que são aceitas. Não há divergência da aceitação dessas escolas. E é a melhor forma da pessoa que é procurar o conhecimento. Porque se vai procurar o conhecimento de uma pessoa que não tem uma escola, vai te ensinar de uma forma, depois te ensina de outra forma, depois de outra forma. Ele mesmo, sentar com ele, por que tu falou isso? Baseado em qual fundamento, ele não tem. Então, por isso que a pessoa começa o conhecimento corretamente. Não precisa, como eu falei, se aperfeiçoar, saber detalhes. Esses detalhes eu dou aqui. Nem é o que preciso dar esses detalhes. Mas por que eu falo? Porque tem pessoas aqui que querem esses detalhes. Mesmo que são a minoria, mas querem esses detalhes. Tem pessoas que estão, com o caderno na mão e a caneta, copiando. Querem saber esses 16, querem decorar. Ou às vezes querem passar em diante, ensinar.
ou adiante, desculpa. Então, por isso que a gente fala. Mas tu decorando o quê? Só o que a gente citou, esses 16 já é o que? O suficiente. 16 é muito. Quanto tempo faz que tu reza? Todos esses movimentos tu faz, mas tu não sabia o que é obrigatório e o que é voluntário. Então tudo isso que a pessoa tem que saber. Imagina se a pessoa deixa algo que é voluntário e vai lá repetir a oração tudo de volta. Olha quanta dificuldade ela trouxe para ela mesma. Ou também, além dessa dificuldade, às vezes quando é dificuldade para nós mesmos, ainda é mais aceito. Imagina aquela pessoa desinformada, que não tem conhecimento e ainda quer criticar as pessoas. Algo que eles estão fazendo o quê? Que é voluntário. Deixaram de fazer algo que é voluntário. Vai lá o quê? Critica a pessoa, discrimina a pessoa, como se fosse algo que é obrigatório. Tudo porque falta de conhecimento. Agora vem o irmão e fala, olha, eu estava assim meio distraído, cheguei do trabalho e fui rezar a reza do crepúsculo. Rezei de voz baixa, em silêncio. Ou seja, não rezei de voz alta. Não, tem que ir lá fazer novamente a tua oração. Tua oração é inválida. Tem muitos desses. Infelizmente, tem muitas dessas pessoas falando o que não sabe. Mas agora, quando a pessoa tem conhecimento, tem uma escola, sabe o que é certo, o que é errado. Tem, como se chama, como sempre falo para vocês, tem fundamento. Essa é a diferença. Tem fundamento. Sabe aonde voltar. Mas agora, se tu não tem, aonde tu volta? Se o fulano falou isso para ti, é tu que não tem conhecimento. Ou tu vai escutar ele, ou tu vai o que? Perguntar para alguém. Mas a maioria das pessoas o que? Capaz de escutarem ele. O que ele falou? Porque tu não pronunciou de voz alta, então a sua reza é invalidada. Quem que invalidou? Qual que é a tua evidência? Eu rezo dessa forma. Essa é a evidência dele. Porque ele reza dessa forma. Então tudo isso, irmãos e irmãs, o que é importante a pessoa saber. Principalmente a oração daquela pessoa que negligenciou, um dos companheiros do profeta, a oração. E o profeta ensinou ele a oração. Então esse dito profético, ele ensinando essa pessoa que não sabia orar, ele é, como a gente pode falar, um fundamento ou um princípio na parte da oração. O que o profeta citou ali, a gente tomou ele como que obrigatório. O que o profeta citou para essa pessoa, tomamos como obrigatório. E o que ele não citou, a gente tomou como sunna. E outras coisas tomamos como obrigatório, mesmo não estando nesse dito, porque tem outros ditos que tornaram esses atos o que obrigatórios. Então tudo isso que não é só tu pegar um dito e ler e deu o que entender como você quer. Eu li um dito, diz isso, isso, isso. Tem que ver o que os sábios explicaram. Qual que é a explicação desse dito? Tu, por falta de conhecimento, às vezes não consegue o quê? Entender como é para ser entendido esse dito. E faz o que? Uma confusão entre os irmãos. Torna algo facultativo obrigatório. E algo que é obrigatório, ele faz o que? Facultativo. Por falta de quê? Conhecimento. Por isso que é importante a pessoa que buscar o conhecimento. Não se deixa ser que nem a maioria das pessoas. Como a gente pode falar, que nem um papagaio, que nem uma ovelha, só segue, sem nenhum entendimento. Isso é religião, a pessoa tem que entender. O que eu estou fazendo? Quando eu estou adorando a Deus, o que eu estou fazendo? Como adorar? Agora a minha crença, eu tenho que saber a minha crença. Quem é o profeta Muhammad para mim? Quem é o profeta Abraão? Quem é o profeta Moisés? Eu tenho que saber isso. Minha crença. Eu creio na unicidade de Deus. Tenho que entender isso. É uma pessoa te perguntar, tu não sabe o que nem explicar a sua crença. Principalmente tu que frequenta todos os dias. Então buscar o conhecimento que é obrigatório. E também até para você divulgar para as pessoas. Como você vai divulgar a religião de Deus
o caminho de Deus se você não tem um conhecimento da religião. Então é muito importante o que a pessoa procurar o conhecimento e buscá-lo. Aqui o irmão. Aqui a irmã pergunta: para lavar o nariz, a irmã está perguntando, na ablução, posso usar soro fisiológico para lavar o nariz, em vez do que da água? A água clorada me dá dor de cabeça e alergia. A gente estudou no começo que lavar o nariz é o que? Sunnah, é facultativo. Se a pessoa deixou de lavar, ou seja, esqueceu e fez a oração é correta. E a ablução também. Agora a irmã fala que tem uma alergia, não consegue usar, por exemplo. Ela pode o quê? Usar esse soro que ela está usando. Não há problema algum. Porque se ela deixar de fazer também, a oração é correta. Só se a pessoa usar, por exemplo, menos água. Será que te dá alergia? A pessoa vai tentando. Sempre é melhor cumprir o quê? Com tudo que é facultativo. E não deixar o que é nada. Pela recompensa. Aquela pessoa que obedece o mensageiro está obedecendo a Deus. E fora a grande recompensa que ela terá em obedecer o mensageiro de Deus. Então é muito importante o quê? A pessoa cumprir com a sunnah. Mas se a pessoa, como é o caso dela, não está conseguindo esse ato facultativo, ela pode o quê? Lavar de outra forma, como ela está fazendo com soro. Agora, até se fosse um ato obrigatório, agora eu não posso o quê? Colocar água, eu não posso usar a água. Não posso usar a água no meu corpo. Estou com uma alergia, por exemplo, e o médico falou, olha, tu não pode colocar água no seu corpo por 5 dias, por exemplo, até passar isso. Um exemplo, eu faço o que? A ablução seca, sabendo que isso é obrigatório, lavar esses membros. Mas quando tem uma necessidade, a pessoa o que? Pode, é Deus Altíssimo que facilita para ela, e ela pode usar outro meio, ou outro método, para se abluir. Alguém ficou com mais alguma dúvida? Não entendeu algo? Sinta-se à vontade. Agora a irmã está perguntando, a irmã Maria. Durante a prostração, o pé direito fica em qual posição? Em cima do esquerdo? O profeta que passa sobre ele. Esse dito foi narrado pelo Muslim e outros livros. Fala, o meu Senhor me ordenou a me prostrar sobre 7, ou seja, 7 membros, que é o que? A cabeça, a testa, podemos falar, as mãos, aí é 3, os joelhos, 5, e os pés, 7. Então os pés ficam dessa forma, ó. Quando está prostrado, ficam assim, ó, de pé, dessa forma. Dessa forma ficam, tanto o direito como o esquerdo. Ficam dessa forma, ou seja, de pé, tocando no chão, como Deus o Altíssimo que ordenou o profeta, que a paz de Deus sobre ele. Aqui a irmã pergunta, a irmã Maria, que Deus abençoe ela, a oração de sexta-feira, só se faz 2 rak'ah, mas depois posso completar com mais 2 ou não precisa? Aqui, ó, o correto é que antes dela não tem sunnah, não tem oração facultativa voluntária antes da sexta-feira, que são 2. A irmã pergunta, eu só rezo as 2 ou eu posso rezar mais 2, por exemplo, depois dela?
é recomendado rezar depois dela. Tem um dito do Ibn Omar que falava que o profeta que passou sobre ele rezava depois da Jumu'ah, ou seja, a reza da oração da sexta-feira, 2 ciclos de oração. E outra narrativa fala o quê? 4 ciclos de oração. Agora, antes dela, o correto que não tem. O que tem antes dela? Se a pessoa entrar na mesquita, que é a tahiyya, tahiyyat al-masjid, ou seja, quando a pessoa entra, a saudação da mesquita, que é 2 ciclos de oração. Aquilo tu pode rezar, mesmo sendo sexta-feira e mesmo estando o imã já fazendo a khutbah, o sermão. Só na escola não, na escola tu senta. A escola al-Malikiyya, quando tu chegar e o imã, al-Khatib, está fazendo o sermão, você o que faz? Senta e escuta o sermão. Essa é a opinião que é da escola, pelo dito que tem que foi narrado, compilado pelo Abu Daud, que o profeta viu um homem andando sobre as pessoas, e o profeta estava fazendo o sermão. Falou para ele, senta. Que ele estava incomodando as pessoas, andando no meio das pessoas. O profeta falou para ele, senta. E aquela evidência que o profeta fala, quando você entrar e o imã está fazendo o sermão, que você reze 2 ciclos de oração e não demore nelas. Então, eles falam, al-Maliki, eles falaram, olha, esse dito foi abrogado. Quem abrogou ele? Esse outro dito que o profeta fala para ele sentar. O outro companheiro dele, que entrou dentro da mesquita, e quando ele entrou na mesquita, o profeta falou o quê? Para ele sentar. Então, esse é o entendimento da escola. Por isso que eles falam, tu entrou no meio do sermão, você deve sentar-se e escutar o sermão, prestar atenção no sermão por causa desse dito. É a resposta deles para o outro, que aquele foi abrogado por esse dito, que foi narrado pelo Abu Daud. Alguém tem mais alguma pergunta? Aqui às vezes a gente não vê todas as perguntas. Peço perdão se eu não vi alguma. Aqui no Facebook também, no Instagram. Não achei nenhuma pergunta. Se alguém não entendeu algo, sinta-se à vontade. Tem outro assunto que quer perguntar, também sinta-se à vontade. A gente vai fazer o vídeo, inshallah, mostrando como que é a oração, fazer ela corretamente. Vamos ver um tempo aí. Se aí precisa alguém para te filmar, fazer em partes também, mais interessante que fazer um vídeo longo, porque às vezes tu vai fazer um vídeo só mostrando sobre uma oração, vai ser um vídeo de 25, 30 minutos. Então as pessoas é difícil de assistir. Quanto menos longo for, melhor. Que o irmão falou sujud as-sahw. Não entendi o que ela quis dizer. Quando tu faz, isso aí é quando a pessoa erra na oração ou esquece. A pessoa deve fazer principalmente se é algo obrigatório. Obrigatório tu traz ele, ou seja, tu faz ele novamente, o pilar, e faz sujud as-sahw. Na escola tem detalhes sobre isso, mas eu não entendi a pergunta da irmã. Isso a gente vai explicar com detalhes quando fazer antes de fazer o salam, quando fazer depois de fazer o salam, isso tudo tem detalhes dentro da escola. Alguém ficou com mais alguma dúvida? Oração voluntária tu pode fazer quando você quiser, a não ser nos horários que é proibido a oração. Por exemplo, depois da tarde, da oração da tarde, até se pôr o sol. Depois, por exemplo,
del Fajr. Pessoa que não ora até nascer o sol. Só se ela esqueceu a única oração que ela ora, mesmo ela sendo facultativa, mas é uma facultativa, a gente pode falar forte, que é quando a pessoa perde a oração que é a Sunnah del Fajr, que são 2 ciclos de oração. Tu chegou atrasado na mesquita, já estavam rezando a obrigatória. Entrou com eles, esse é o correto. Depois, quando acabou, tu pode rezar o que é a Sunnah del Fajr. Mesmo tendo esse horário que é proibido de rezar, até nascer o que? O sol. Mas essa oração que é permissível. Por quê? Porque os companheiros do profeta rezavam essa oração. Mesmo depois que nascia o sol. Tem narrativas do que? Que rezavam. Então essa oração que é permissível. A oração voluntária também, a melhor oração voluntária é aquelas o que depois de algumas orações ou antes, rawatib, e também as orações da noite, tahajjud, que a pessoa se levanta de madrugada para orar. É muito recomendada essa oração. Os sábios dizem também que ela era obrigatória para o profeta que passou sobre ele. É específica para ele. É obrigatória para o profeta Muhammad que passou sobre ele. Para nós o que? É facultativo. Mas é muito bom que a pessoa fazer ou se acostumar a rezar essas orações de madrugada. O que pode rezar? Não é assim a pessoa achar, olha, vou rezar toda madrugada, amanhã eu tenho que trabalhar. Não. Por exemplo, a oração del Fajr é 4 da manhã, que chama. Eu me levanto 13h30. 13h30 da manhã eu me levanto. Faço a ablução, rezo 3, 5, 7, o que eu quiser ali. E depois eu rezo o que é obrigatório. Antes de meia hora da oração obrigatória você acordar. Não é ficar toda a madrugada. Né? É difícil ter uma pessoa que consiga fazer isso também. Pelo trabalho que a gente tem também. Alguém ficou com mais alguma pergunta? Não entendeu algo? Então que Deus firme nossos corações e abençoe a gente onde quer que a gente esteja, facilite para nós a busca do conhecimento e aceita de nós a busca do conhecimento. E facilite para nós as boas ações e aceita de nós as boas ações. E faça de nós misericórdia para as pessoas e não faça de nós castigo para as pessoas. E guie todas as pessoas à senda reta e guie nós à senda reta e firme nossos corações no Islã e faça a gente morrer muçulmanos. E que Deus facilite para nós a entrada no paraíso em paz com os profetas, os mensageiros, os verídicos, os mártires e afaste nossas faces do fogo do inferno como afastou o Oriente do Ocidente e não castigue a gente no túmulo. Amém. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula. A gente vai, na próxima aula, estudar o que é facultativo dentro da oração, inshallah. Vai ser outro tema. Então, uma boa noite para todos.